Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa piloto, novo projeto do IDJ, Instituto Data Jorge, que se chama Na Berlim DJ. Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro convidado, Diego Pudo, que já vai se apresentar, ele que está no centro da mesa hoje. Quero que vocês vejam essa série aqui como se fosse o Roda Viva da TV Cultura. A gente vai trazer um especialista nesses programas, e ele vai ficar no meio da roda, e a gente vai perguntar sobre eles, essa pessoa com um tema específico. Na Berlim DJ, o tema é precificação. Então, como a gente pode precificar os prospects, os contratos, enfim, para que a gente tenha um custo-benefício melhor aí e consiga conquistar o cliente na hora de dar um valor, né, para o nosso trabalho, para o nosso contrato. Se eu der um valor muito alto, o cliente foge. Se eu der um valor muito baixo, o cliente... eu estou vendendo um trabalho a mais do que eu devo. Então, assim, como equalizar isso? O Diego vai trazer tudo para a gente. Falar um pouquinho aqui da dinâmica, rapidinho. Então, nós somos o host aqui, né, que é o Jorge Solfen. Eu sou o Community Manager do IDJ. E nós temos aqui mais 6 debatedores, que é a galera que está em volta do Diego aqui, espiritualmente. Esses 6 debatedores estarão aqui fazendo as perguntas também vão se apresentar. Nós teremos aproximadamente 30, 40 minutos de perguntas entre debatedores e Diego, e depois a gente vai abrir para quem quiser fazer a sua pergunta. Nesse momento de pergunta do público, eu vou avisar, e aí vocês erguem a mãozinha, eu vou chamando por ordem de erguida de mão. Acho que é isso. Vamos lá para, então, nossa primeiro episódio aqui, né? Diego, seja muito bem-vindo Na Berlim DJ. Por favor, apresente-se ao público, porque em breve você será metralhado e não sabemos se você sairá vivo deste programa. Eu já revelei que eu estou apreensivo desde quando fui convidado, e à medida que eu vou falando com o Jorge, eu vou ficando mais apreensivo sem saber o que vem por aí. Mas obrigado pelo convite, Jorge. Valeu. Aos amigos que estão aqui tanto acompanhando e aos debatedores aqui, e aí são amigos de verdade. E eu, assim, pelo que eu vejo, vai rolar aqui algo mais formal, mas nada mais do que a gente já fez algumas vezes em mesa de bar também, né? Na verdade, esse assunto, toda vez que a gente senta ali, seja numa pizzaria, seja num boteco, acaba rolando também, né? Então eu vou me sentir à vontade, porque eu sei que todo mundo aqui, de alguma forma ou de outra, também tem as suas experiências, então não é nenhum debate aqui, é opinião aí pra gente se ajudar. E vamos lá, tô esperando, não sei o que eu tô esperando, mas tô esperando coisa boa, vamos lá. Vamos lá então, Diego, eu vou abrir aqui as perguntas, né? Eu queria que você começasse explicando, assim, de uma forma rápida e objetiva, o que é precificar? Tá. Cara, sabe que assim, eu lá atrás, antes de entrar para comunicação, eu me formei em técnico contábil, né? Fiz contabilidade, poucas pessoas sabem. E lá eu saí da contabilidade porque eu descobri que eu detestava números. E aí, por ironia do destino, hoje eu sou um apaixonado por números, tá? Acho que à medida com o passar do tempo, que você começa a investir em negócios, abre sua agência também, negocia com clientes, se você não se apaixonar pelos números, vai dar problema em algum momento, né? E é aquela máxima, que não tem como negar que números não mentem, né? E hoje eu sou um completo vidrado nos números. Eu adoro trabalhar com planilhas, com dashboards, aquilo tudo que qualquer comunicador arrepia. Quando a gente fala, hoje eu sou um defensor ferrenho, né? E a precificação, cara, eu costumo falar, né? Muita gente aqui, eu acabei nem me apresentando, porque acho que muitos dos que estão aqui já me conhecem também. Mas tem que se apresentar, porque vai para o YouTube, vai virar público. Mas então acho que aproveita e fala aí um pouquinho de você. A apresentação, acho que ela acaba acontecendo no meio do bate-papo. Mas, enfim, sou jornalista, como a grande maioria, também tenho a formação em RP, pelo mestrado. Trabalhei em redação durante um tempo e lá em 2010 acabei me enveredando aí pela área da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, enfim, a gente foi evoluindo, abri minha agência e venho desde então aí atendendo clientes. Hoje, depois de mais de 15 anos, eu acabei internalizando numa empresa, e aí foi só um adendo aqui na história, né? Eu fui convidado para uma consultoria, uma gestão de crise, e a coisa andou tão bem que eu acabei internalizando e montando um time lá dentro. Então, mantenho minha agência em paralelo ao trabalho dentro dessa empresa, e estou lá gerenciando, estou como gerente de comunicação, eventos, branding, posicionamento, performance e marketplace. Acabei absorvendo bastante coisa lá dentro da empresa, e em paralelo mantenho a minha agência. Hoje mesmo, na parte da tarde, eu estava negociando com um novo cliente e fechamos. Então, estou na ativa ainda também, na questão de precificação, né? Então, só para contextualizar, eu consigo dizer que a precificação é a última ponta do processo, né, Jorge e os demais aqui. Por que é a última ponta? Porque até você mencionou na introdução aqui, como é que a gente convence o nosso cliente? No fundo, o convencimento, né, ele vem muito antes. Vem lá com o seu posicionamento, vem com o que você mostra, o que você faz para o mercado, os tipos de clientes que você atende, os cases que você acaba criando. Tudo isso é uma venda já, né? A precificação é a última martelada, né? A forma como você faz a proposta, como você apresenta, como você aborda o cliente, tudo isso é uma construção.
falar que a precificação, que só o preço vai convencer ou não, é óbvio que ele tem um peso enorme, né? A gente não tem... Porra. Maravilhoso, maravilhoso. Mas falar que o preço, ele, por si só, vai fazer um cliente ir embora, um cliente ser convertido, eu não acredito, tá? Eu acho que é toda uma construção que aí culmina lá na precificação. E aí eu fui olhando, é óbvio que quando a gente abre nossa urgência, nossa microagência, e depois talvez ela se transforme numa agência, mas lá no começo é natural que a gente não teve essa formação de precificador, de negociador, de comercial e tudo mais, a gente acaba fazendo da nossa cabeça, né? A gente vai aqui, molha o dedinho, vê como é que tá o tempo e vamos ver o que a gente vai cobrar. A gente vai pesquisar o tamanho do cliente e tudo mais. E assim, às vezes a gente dá uma canelada no ângulo que dá muito certo, mas na maioria das vezes acaba dando errado, né? E aí eu fui começar, falei, cara, eu preciso entender a fundo como é que você precifica alguma coisa, né? Porque, pô, para você ter uma noção, hoje na empresa, uma das áreas que eu atendo lá é de precificação de produtos. Ver tamanho, meu tesão nos números hoje. Falei, cara, se alguém precifica produtos, precifica uma pizza, um macarrão, que tem todos os ingredientes e chega num preço final, como é que a gente não chega no nosso preço também nos detalhes? E aí eu comecei a pesquisar, falar com muita gente, falei com contador, falei com economistas, falei com amigos de finanças, falei com amigos de donos de agência já há muito tempo. Aí eu fui juntando e acabou que no final das contas eu meio que criei a minha própria fórmula de precificação, que nada mais é do que, cara, esse é o preço mínimo viável para mim, ou para vocês aí que tem sua urgência, sua agência. Abaixo disso, não tem como negar. É dinheiro perdido, tá? Se você fizer abaixo desse mínimo viável, você não tem dinheiro, você está perdendo dinheiro. Daqui para cima, aí vem toda a análise, você vai falar com quem é o cliente, você vai saber quanto você quer ganhar e tudo mais. Aí a gente pode ir discutindo, mas eu cheguei numa formulação hoje que eu falo assim, cara, isso daqui, menos que isso daqui não tá valendo a pena para mim. Então, se meu cliente quiser negociar abaixo disso, para mim é impossível. Então, aí eu vou falar, coloca uma gordurinha para você chegar pelo menos no mínimo viável, né? A precificação, acho que é a ponta final de todo um processo, cara. Legal, vou chamar aqui o Alexandre para fazer a primeira pergunta aqui. Lembrando que somos em 6 debatedores, né? 5 deles são ermitões lá do IDJ, que é o conselho consultivo lá do grupo, e o Ale é o convidado do IDJ Líderes para participar da mesa redonda. É com você, Alexandre! Muito obrigado, senhor Jorge. Boa noite a todos. Diego, tudo bom? Fala, Ale. Alexandre Michelatti, sou jornalista há 30 anos, boa parte deles em assessoria de imprensa e estou com a minha agência, eu e um sócio, chamada Afirma Comunicação, temos 2 anos aí de empresa. Diego, estava justamente nessa última parte da sua fala, que você, né, imaginou ali do preço, do cálculo, o que você precisa fazer, o que você, né, leva em conta na hora de pensar a precificação, o tamanho da empresa e tudo mais. Eu estava imaginando assim, o que você chegou a fazer uma automação para isso, para chegar no preço. Você, já com um bom tempo que você já tem a sua empresa, você hoje tem uma automação, você tem uma conta meio automática que você consegue preencher uns campos e isso não te dá uma resposta, mas ajuda na sua precificação. E aí qual a dica nessa automação, né, para chegar num preço para um cliente? Você sabe, Ale, que quando eu criei essa fórmula da precificação, tal, que inclusive já virou curso lá atrás também, acho que talvez algumas pessoas aqui já passaram até pelo curso, se não me engano o Jorge mesmo também já fez lá atrás o curso de precificação. Opa. Não existia a tal da inteligência artificial, que hoje é trivial no nosso dia a dia, né, que virou quase que banal, é uso diário total. E aí, cara, quando eu criei aquilo, foi mesmo conversando com os especialistas e montando ali. Hoje, sim, eu não vou nem dizer que é automatizado, mas vai como automático, porque eu tenho lá meu agente, né, criado no Claude, no GPT, no Perplexity, enfim, cada hora eu uso um para algumas determinadas situações. Que aí eu já preencho minha planilhinha. Então, eu tenho ali um passo a passo, que aí eu vou do custo operacional, custo geral, custo operacional, custo bruto, reserva de emergência, margem de lucro e tudo mais. Então, eu vou preenchendo aquilo, e aí agora, o que eu demorava uns minutos a mais, hoje eu faço ali em segundos, ele vai falar, cara, dentro da sua fórmula, esse é o preço mínimo viável que eu mencionei. Então, assim, não é automatizado, até porque eu não tenho esse volume que me exija estar automatizado, né? Nenhum CRM. Oxalá fosse, né? Porque, pô, imagina quanto de cliente entrando aqui, mas é óbvio que a gente, uma vez ou outra, então eu consigo ali, eu coloco algumas informações no meu agentezinho que eu criei, bem básico mesmo, nada de muito profissional, preencho ali meu passo a passo, que é a formulinha, e ele vai falar, cara, dentro disso daqui, com base no que você... o preço mínimo viável é isso daqui, tá? Então eu sigo ainda aquela fórmula que eu fiz manualmente, mas hoje eu só coloco ali num formuláriozinho que já está automatizado, digamos assim. Não sei se respondi exatamente o que você perguntou. Boa. Chamando aqui agora para perguntar a Bruna. Espera aí, Bruna, que eu preciso achar você aqui para te destacar aqui. Cadê a Bruna, Cacilda? Olha, tá aqui, tá aqui. Tudo bem? Vai, Bruna, pessoal, faz sua bem? pergunta Boa noite. Aí. Eu sou a Bruna, sou sócia-diretora da Fonte Comunica, sou jornalista aí há alguns anos.
e atuo com assessoria há pelo menos 15 anos. E a minha pergunta, Diego, já falando aí de inteligência artificial, você acabou citando aí que tem o seu agente, eu queria entender se a inteligência artificial, ela mudou a percepção de valor da agência. Se leva menos tempo para produzir algo, por isso que isso deve custar menos, e como levar isso para a precificação, porque não é porque hoje a gente tem a inteligência artificial que o nosso trabalho custa menos, né? E a gente tem percebido o mercado, a gente ouve muito, principalmente as urgências, aí eu imagino que ouvem bastante. Ah, mas isso a inteligência artificial faz. Então, eu queria entender como é que, na sua visão mesmo, como que a inteligência artificial muda essa percepção de valor de uma agência, como é que a gente consegue usar, fazer a precificação mesmo não diminuindo o nosso trabalho, entendeu? Não diminuindo o nosso valor, estratégico, principalmente. Boa. A Bru, mais uma, que é praticamente minha conterrânea aqui, né, Bru? É do ABC aqui, o Vande também. Enfim, tem uma galera aqui. Ô, Bru, então, na verdade, é engraçado porque eu tive essa, vou chamar de discussão recentemente, porque quem já fez lá algum curso meu sabe que eu tenho meio que o número ideal no atendimento de clientes, né? Então, a gente sabe aqui que, naturalmente, tem muita gente aqui que atende, ou já atendeu 13, 14, 15, 11, 10 clientes, e a gente sabe que é quase que humanamente impossível, embora a gente se vire nos 30 ali, quando é preciso, a gente faz, né? Mas eu sempre falei que tem um número ideal, pensando naquilo que a gente fazia até 2024, vamos jogar assim, que não tinha, né, no nosso dia a dia a inteligência artificial. E assim, é inegável, ela ajuda muito no nosso dia a dia, na produtividade, ela ajuda demais. Então, eu tento não passar isso para o meu cliente de forma tão clara, tá? Mas o que eu sempre discursava de que o meu atendimento, ou seja, o Diego, ou o atendimento, a Joana, a Silvana, o João, vai fazer com até 4 clientes, hoje eu já não preciso mais que ele atenda 4 clientes, ele pode atender um pouquinho mais, o que para a gente, eventualmente quem tem funcionários, por exemplo, para a gente é melhor, né? Se o meu atendimento, ele atende mais que 3, que 4, ele atende 5, 6, 7, obviamente é que eu vou ser frio falando nos números. Para minha agência é muito melhor, porque ele vai conseguir entregar para mais clientes, ao passo que o custo dele não vai mudar muito. E para o nosso cliente também vai ser melhor, porque eu consigo, se eu fizer a minha formulinha, eu consigo diluir esse custo e vai até baixar um pouquinho o custo para o camarada. Então vai mexer um pouco na balança para os dois lados. Para mim vai ser bom, para o cliente vai ser bom, talvez, sem querer esfolar o meu atendimento, eu vou chegar no limite dele, que ele vai atender. Então assim, a inteligência artificial vem com essas vantagens, mas aumentou o lance do... Se antes já era, o cliente já sabia fazer no nosso lugar de qualquer maneira, agora com a inteligência artificial ele já fala, cara, eu te entrego tudo pronto, é só mandar para o jornalista. Não sei se alguém já passou por isso, mas, enfim, eu passo por isso até mesmo na empresa que eu trabalho hoje como funcionário, digamos assim. Então, minha diretoria fala, não, mas faz isso aqui rapidinho. Eu falei, pô, peraí, não é assim, me respeita, deixa que eu faço com a minha autonomia, a minha liberdade, deixa que eu cuido aqui, tá? Então, o que a gente não pode passar para o cliente é isso. Então, bem o que a Bruna mencionou. O que a gente sempre vende não é tempo de trabalho. Tanto que no meu contrato, quando eu falo da minha fórmula de precificação, na minha fórmula tem lá que eu trabalho, por exemplo, 40 horas para tal cliente, tá? Pro cliente, eu jamais falo para ele, isso é uma política minha, que eu vou trabalhar 40 horas, eu não coloco no contrato as 40 horas para ele. Por quê? Porque eu sempre defendi que a gente vende cérebro, estratégia, conhecimento, expertise, relacionamento, networking que a gente construiu e tal. E isso vale mais do que as 40 horas, tá? Se eu der um resultado para ele que foi feito em 10 horas, será que vale a pena eu cobrar pelas 10 horas mesmo? Pô, você concorda que o Jorge tem um bom relacionamento, ele tira da manga aqui rapidinho determinado jornalista e fala, pô, fiz isso em 1 hora. Se a gente for cobrar realmente por hora, puta, do que valeu todo aquele meu conhecimento, né? Então eu evito falar em hora. É uma fórmula minha, interna, que meus clientes jamais terão acesso, tá? Mas é preciso, para você chegar nos números, você precisa ter uma base de horas que você vai dedicar, sua equipe vai dedicar para determinado cliente. Então é isso, o que eu, geralmente, nas negociações, o que eu tento vender a ideia de que, cara, você está adquirindo o nosso conhecimento e que isso não tem exatamente uma quantidade de horas. A gente vai ter aqui uma planilha que a gente vai preencher e entregar para você, tá? Mas a inteligência artificial, ela realmente me ajudou, porque hoje eu consigo sair daquele número ideal de 4 clientes, que eu sempre mantive como número mágico de 4 clientes por atendimento. Hoje eu tenho atendimento fazendo 6, 7 clientes, porque a gente sabe, dependendo da complexidade, eu sei que ele vai conseguir fazer mais no dia, assim. Isso é real. Boa, Diego. Camila, é com você. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, Diego. Eu sou jornalista também, estou nessa área de assessoria de imprensa, PR e tudo mais há 26 anos. Há 9 eu trabalho sozinha, tocando os meus clientes aqui. E, Diego, o que eu queria saber é uma pergunta, assim, aquela perguntinha que a gente acaba nunca falando tecnicamente sobre, mas está em toda a negociação de preço. Primeiro, a tal da gordura, se a gente coloca ou não aquela gordura, porque o cliente vai chorar. E ele sempre chora, eu acho que é meio que uma prática já de que, ele botou uma gordura, vamos negociar. E embutida nessa pergunta, como conduzir esse leilão de valor? Até quanto % dá para baixar? Eu já ponho na gordura pensando para fechar. Como é que você lida com isso? Tá. A gordura, eu falo que assim, a gente tem que tratar o nosso cliente, ou potencial cliente, como a gente... Vamos olhar um pouquinho pra gente. Eu falo assim, cara, a semana passada eu estava negociando com um pintor aqui para minha casa. E, cara, naturalmente, se ele fala 7, eu vou falar 6.
Se ele fala 6, eu falo, vamos chegar no 5,5. É natural, a gente sempre, principalmente com prestador de serviço, a gente não costuma fazer isso com produto, né? Mas com prestador de serviço, então é natural. A gente sempre vai de alguma forma, cara, puta, eu tô ferrado. Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o cliente vai fazer com a gente, tá? E aí vem um porém, que aí é um agravante, que nós, comunicadores, nós, assessores, jornalistas, a gente sempre foi meio que o vira-latinha, a gente sempre aceitou muito, a gente sempre pôs o rabinho entre as pernas, meio que tipo, putz, eu preciso, vamos lá, vamos fazer. Muita gente, alunos meus falavam, pô, mas eu fiquei com dó do cara e acabei abrindo pro cara. Cara, não, a gente tem que ser um pouquinho mais duro, a gente tem que saber, e aí por isso que eu criei o lance do cara, é o mínimo viável. Se eu mexer daqui para baixo, eu tô me ferrando, não vale a pena, assim, o número tá me mostrando que não vale a pena, porque eu não vou chegar no resultado que eu preciso chegar. Tanto que assim, e aí até indo um pouquinho mais adiante na pergunta da Cá, como é que eu começo minha fórmula da precificação? Primeiro eu decido quanto eu quero no meu bolso. Eu brinco que é uma fórmula top-down. Então, assim, eu decido quanto o Diego, ou quanto a Natasha, ou quanto o Vanderlei. No final do mês, eu quero isso aqui, tá? Eu como empresário, ou eu como agência, ou seja, dono de uma agência, eu quero tanto. Vamos arredondar. Quero 10 pau limpo no meu bolso. Eu começo daí, fazendo a fórmula de precificação para chegar no resultado final, tá? Se eu mexer abaixo disso, eu tenho que saber que ao invés de 10, eu vou chegar no final do mês com 7. Estou disposto a isso? Tá? Então, a gente tem que colocar isso na balança. Por isso que, naturalmente, é importante a gente colocar a gordura. Quando que a gente não coloca gordura? Primeiro quando a gente precisa do cliente, a gente sabe que não vai dar para mexer em nada com o cliente. Então, aquele cliente menor, aquele cliente que a gente sabe que já vai, qualquer coisa que eu cobrar dele, que já está ali no limite, vai sangrar, e é natural que a gente tenha clientes que vai sangrar um pouquinho mais. Agora, quando eu enxergo que dá para pôr um pouquinho de gordura, cara, então vou jogar aqui, tá? Valores hipotéticos aqui. Pô, meu mínimo viável deu aqui, os números mostrando que é 4 pau e meio. Cara, mas aí eu fiz uma análise da agência, eu já conversei com eles, já fui visitar a empresa, tenho todos os insumos aqui que me falam, Diego, cobra 7 dos caras. Ainda que eles não paguem o 7, se eu chegar no 5,5, eu não vou abrir tanto assim, se eu cheguei em 7, só para eu abrir 5,5, os caras vão até desconfiar. Pô, se eu cobrei 7, se eu fizer por 6.200, vai rolar um negócio, fala, pô, baixou legal e eu ainda tô acima daquele mínimo viável, tá? Agora, não, então eu não vou cobrar 7, eu sei que dá para cobrar 6 e a minha precificação deu que cobra 5. Pô, vamos tentar chegar no 5.400? Então eu sempre vou jogar, mas de acordo, claro, e aí a gente tem que ter o feeling, a gente tem que ter nossa experiência jogando a favor. Por isso, e aí talvez eu ofenda, entre aspas, alguns aqui, não sei qual é a história de cada um, eu sempre falo que, cara, pra gente abrir o nosso próprio negócio, a gente tem que ter passado, não adianta sair da faculdade e abrir o nosso próprio negócio. A gente não vai ter esse tino, a gente não vai ter esse feeling, a gente não vai entender o que é o cliente, o que cada um precisa. É muito difícil, tá? Pode ser que tenham cases aí que contradizem tudo isso que eu estou defendendo, mas a probabilidade, vamos trabalhar com probabilidade, é muito menor, tá? Por isso que aí quando a gente hoje, né, a Carla falou aí, pô, 26 anos na área, eu tenho certeza, tá? Eu falo com convicção de que você sabe o porte do cliente, onde dá para puxar mais, onde dá para puxar menos, onde não dá para puxar absolutamente nada. Você sente na firmeza do que o cara está negociando com você, tá? Então tem algumas coisas que vão jogar a nosso favor também com o passar do tempo, né? Com a experiência que a gente vai adquirindo. Então, assim, eu sempre vou tentar colocar. E, assim, outra coisa que é muito importante, que eu falo que a precificação ela é uma construção, né? Hoje, por exemplo, eu sei o tipo de cliente que eu vou prospectar. Se um cliente hoje bate na minha porta e eu sei que ele vai ficar no mínimo daquele meu custo viável lá, no meu precificação viável, para mim vale a pena? Hoje não. Então, alguns parceiros aqui já sabem. Então, eu vou ligar lá para o Vande, para a Natasha, falar, ó, tem interesse? Tá aqui. Porque para mim, pô, não tem interesse. Então, a gente vai meio que fazendo uma indicação um para o outro. Porque aí eu sei que eu também não quero, por mais que o número me mostre que o mínimo viável é aquele, eu não quero, tá? Então, eu consigo passar para os outros. Tem mais alguma pergunta que você fez, Catu? Ô, Diego, eu queria engatar antes de chamar aqui a Natasha, que você, se não esqueça depois. Vamos lá. Vale a pena perguntar o budget do cliente ou você acha que é invasivo? O que Cara, você pensa nisso? Boa, Jorgito, eu também sempre tenho essa dúvida. Boa. Eu acho que assim, de novo, acho que com a experiência a gente, quando é um cliente mais preparado, mais experiente, geralmente ele chega com budget. Isso aí são clientes maiores, clientes que já passaram por outras agências, que estão decididos, não é aquele cara assim, cara, vou dar uma chance, vou conhecer a assessoria de imprensa, vou conhecer a comunicação. Esse cara, ele nunca vai falar budget. Por quê? Porque ele não faz ideia, né? Não faz ideia de... Agora, quando então, empresas maiores, eu vou dar um exemplo, tá? Então, olha que engraçado, eu tenho minha agência, mas a empresa para a qual eu trabalho internamente hoje, paga uma outra agência. Eu contratei uma outra agência, tá? Até por questão de compliance, governança e tudo mais, eu não contratei a minha agência, tá? Então, eu cheguei, mas aí, claro que eu já tenho a experiência de ser sempre o contratado, agora o contratante, eu cheguei para a agência e falei, tenho tanto, tá? Tenho tanto. É isso daqui. Você consegue fazer dentro disso aqui? Claro que a gente consegue ajustar uma coisa ou outra, mas eu também já conheço o seu serviço. Não adianta tentar me engambelar também, que você está lidando com um cara já mais experiente, tá? Então, a empresa maior realmente já chega com um budget já meio que definido. As menores, que têm pouca experiência, não adianta você falar para o cara, quanto você tem de budget? Porque se o cara falar 2, você vai falar assim, putz, então vou sair da mesa aqui que a gente nem vai negociar. Como é que você vai falar? Não, então vou tentar chegar nos 3. Você nem sabe ainda se seu custo viável é esse daí, então não adianta a gente tentar dar voltas. Então, acho que depende, eu detesto responder com depende, mas a realidade é que depende muito do perfil, do porte do cliente, do tempo de maturidade do cliente também. Então, tem cliente que já vai chegar, cara, é muito, muito franco, assim. Isso quando não rolam as tais das concorrências, né? Que eu odeio concorrência, eu saio de concorrência, eu acho que concorrência é um negócio que tinha que parar de existir no nosso mercado, mas enfim, é um assunto para outro rolê, talvez. Mas chegam, e na concorrência, fala, cara, é tanto, vocês querem entrar na concorrência? É por 100 pau, é 100 pau, então faz por 100 pau.
Agora, empresas menores, quando a gente fala qual é o budget do cara, dificilmente você vai conseguir extrair algo que seja fidedigno, né? Porque o cara vai sempre tentar jogar lá para baixo, porque ele não sabe de fato. E aí vai gerar quase que uma indisposição, uma frustração, que você fala, puta, não dá pra fazer por 3, vou fazer por 8. O cara fala, ixi, Maria, ficou muito longe do que eu imaginava. Uma coisa que eu uso é o seguinte, se o cara abre o budget e ele é abaixo da minha proposta, da minha possibilidade, eu sugiro outros serviços como porta de entrada. Então, por exemplo, eu quero assessoria de imprensa. Cara, por 3.500, 4, sei lá, 5, você não vai conseguir uma assessoria de imprensa, dependendo, né? Não, e é bom já colocar ele no lugar dele também. Agora, se você quiser uma newsletter, pensar em post de LinkedIn para a gente começar o trabalho, então acho que dá para a gente pensar também. Natasha, vamos lá, apresente-se e faça a sua pergunta para o nosso querido Diego Pudo. Boa noite, gente, que alegria estar aqui. Diego, que bom te ver de novo, muito feliz. Minha cantora favorita do IDJ. Ah, que delícia, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Natasha Guirrizi, eu também tenho um pouquinho aí, mais de 15 anos no mercado, tanto de redações quanto de assessoria de imprensa, e já uns 3 anos como atendimento sênior da M2 Comunicação Jurídica. E, Diego, eu quero fazer uma pergunta relacionada ao chamado extra fee. Na verdade, né, o nosso trabalho, tanto assessoria /RP, a gente sofre muito com a questão da síndrome de urgência. Isso faz parte realmente das nossas atribuições. Então, tudo para o cliente e até para a gente, de certa forma, parece emergencial. E aí eu queria saber de você, como você sugeriria precificar demandas extras sem desgastar a relação com o cliente, principalmente no momento que a gente quer encantar o cliente. Esse também é um propósito nosso. Tá. Eu sempre falo que assim, para a gente, vamos pensar assim, vamos pensar da forma mais romântica, vamos falar para o cliente que é um investimento, mas, cara, é um gasto, é um custo, tá? Vamos ser muito sinceros, é um custo. E aí, o que eu costumo também passar muito forte é o lance por isso que eu brinco que a gente tem que ser mais que assessor de imprensa, a gente tem que ser como um zelador, o cara é o guardião da marca mesmo, realmente ser próximo daquela marca, independentemente de quantas marcas você atenda, tenta ser muito próximo. Por quê? Porque vai chegar um momento que não precisa ser necessariamente lá na renovação de contrato, que você vai ter que falar de o extra fee, como a Ana mencionou. E aí, o que eu costumo falar? E aí, estou passando por isso também com o cliente. E eu já mencionei em algumas outras oportunidades, tá? Tem muitos clientes que, contratam por assessoria de imprensa, tá? Bom, tá, a assessoria de imprensa mais básica possível que a gente já conhece aí do dia a dia. Só que ele tem outras necessidades que eu, como estrategista, não apenas só como o disparador de release, como estrategista olhando para dentro do negócio, eu vejo a necessidade dele investir nessas outras frentes também. Vou falar aqui, sei lá, um site, ou renovar, fazer um rebranding, ou, cara, coloca um CRM aí que você está perdendo oportunidade. Enfim, aí a gente começa a enxergar outras coisas que eu mesmo posso desenvolver, que seja ali a linha editorial do LinkedIn dele, cara, melhorar suas redes sociais. São coisas que, se ele não fizer, prejudica talvez o meu trabalho. Porque eu já passei por situações, e aqui provavelmente muitos de vocês já passaram, de chegar no determinado jornalista de peso, lá de renome, vende a ideia, você meio que convence o camarada, só que na hora que ele vai ver, ele fala assim, cara, mas tá meio estranho isso aqui, essa empresa não parece ser tudo isso que você tá me vendendo aqui, né? Porque o site é ruim, porque a marca é ruim, porque a realidade... Então, assim, aí eu tenho que mostrar, né, com muito dedo, mostrando o cuidado que eu tenho com a marca, né, o tesão que eu tenho com a marca dele, o carinho que eu tenho com a marca dele. E aí que eu vou comendo pelas beiradas de fazer, cara, eu entendo, obviamente, que isso exige custo, eu entendo que temos os momentos diferentes e tal, mas avalia aí por conta disso. Então, eu tento sempre jogar um pouco na parte mais emocional e mental da coisa, para não chegar e só cobrar. Falar, cara, tem mais um serviço para você que vai ser sensacional. Por que vai ser sensacional? Fala, não, cara, então, porque a gente já tem algo, eu conheço sua marca, eu ganhei um carinho enorme pela sua marca, pelo seu time, cara, é o que eu faria para minha empresa. Então, o que eu mais gosto de fazer, cara, é sentar e me colocar no seu lugar. Eu faria isso para minha empresa. Vamos tentar pensar dessa forma? Eu ajudo aqui, tá? Então, eu vou muito mais por esse lado, tá? Não vou muito... Apesar de ser apaixonado pelos números, eu não vou direto nos números. Eu vou mais... Cara, nem vou te vender nada agora, mas vamos considerar isso daqui, porque eu acho que vai ser muito mais importante. Eu iria mais por aí. Obrigada. Boa, Diegão. Valeu, Natasha. Tô procurando a Rê aqui, que é a próxima, mas não achei ela. Você tá aí, Rê? A Rê acho que caiu, vou pular, então passar... A Rê achou desinteressante. Vou pular, então, Vanderlei. Por favor, faça a sua pergunta. Sim, senhor. Bom, Diegão, primeiro de me apresentar, sou Vanderlei Abreu, jornalista com 32 anos de formação, 32 anos de jornalismo. Hoje eu estou assessor de imprensa na Berlitz Comunicação, trabalhando com o Ricardo Berlitz, e também continuo do outro lado do balcão também com o meu portal PDRH. Legal, é o seguinte, eu vou trazer uma discussão que, embora o foco do bate-papo aqui seja mais focado em urgência e agências, né? Hoje surgiu uma discussão que eu acho muito pertinente relacionada ao assunto, que foi no ID Jobs, que é um grupo que foi criado especificamente para trabalho, né? De uma colega que trouxe uma questão que ela recebeu uma oferta
né, PJ, né, para receber R$3.500 para produzir 2 revistas, conteúdo para LinkedIn, conteúdo para rede social e mais uma porrada de coisa, entendeu? A minha pergunta para você é, como o PJ, né, ele pode trabalhar a sua precificação, né, e logicamente, dentro de uma legalidade, né, levando em consideração a questão da pejotização, né, ou seja, não ser um cara que fique dedicado das 9 às 18 horas, por exemplo, para ganhar 3 pau e meio para fazer tudo isso, né? Certo. Vandeco, primeiro prazer falar com você, e a novidade é muito boa, eu não sabia que você estava com o Ricardo, bacana saber. Bacana saber. Mundinho. Bom, vamos lá. E aí, eu vou trazer a sua... Primeiro que assim, a situação eu não acompanhei, tá? Essa situação que você mencionou aí da colega, chega a beirar a bizarrice, assim, se você me falar, pô, o que ela faz? Cara, é muito difícil falar pelo outro, tá? Mas embora a gente precise muito, cara, não convém, tá? Mesmo que a gente precise muito, mas enfim, cada um é cada um, mas é óbvio, se pedir minha opinião, eu falo, cara, óbvio que não aceita, tá? Mas cada um sabe onde o sapato aperta também, e vamos que vamos, né? Não vou ser hipócrita também de falar, pelo amor de Deus, cada um sabe, mas é inconcebível praticamente, né? Vamos ser bem sinceros em relação a se for esse valor mesmo aí, mesmo que seja um pouquinho a mais, ainda vai dar... E aí, cara, eu vou trazer muito para minha realidade. Todos aqui, principalmente vocês aí que estão agora como os debatedores aqui, que me conhecem mais próximos até, embora alguns ali também que estejam assistindo agora, também me conheçam, eu sou muito transparente, tá? No começo do nosso papo aqui, eu mencionei que hoje, apesar de ainda continuar com a minha agência em paralelo, onde eu tenho meu sócio que cuida o dia a dia lá, por quê? Porque eu estou pejotizado numa outra empresa. Por que eu estou pejotizado numa outra empresa? Eu estou como funcionário, mas eu estou pejotizado exatamente pelo fato de eles sabem que eu tenho meus outros negócios também. Eles sabem que eu também divido um pouco da dedicação. Embora minha dedicação esteja muito mais, se eu pegar proporcionalmente, não se compara à dedicação que eu estou na empresa como, vamos chamar aqui de colaborador, de funcionário mesmo, tá? Mas eles sabem disso também. Só que da mesma forma que eu precifico a minha agência, eu me autoprecifiquei, tá? Então, assim, para eu aceitar, porque como começou o processo todo, poxa, estourou uma bomba lá, praticamente, tá? Uma baita numa gestão de crise, me chamaram, por acaso, eu não conhecia ninguém lá, participei de toda a delicadeza da situação, e logo depois veio o convite. Eles enxergaram a necessidade, olha que legal pra gente, só que aí precisou estourar uma bomba para enxergar a necessidade de ter uma equipe de comunicação, tá? E eles falaram, cara, a gente é uma empresa que nunca teve isso, a gente sempre fez muito que vamos aqui fazendo. E aí falaram, cara, você não montaria e não ficaria interno com a gente? E eu fui muito sincero desde o início, falei, cara, eu já tenho o meu negócio, tá? Eu tenho algo que está praticamente rodando tranquilamente. Para eu vir para cá, é óbvio que tem que valer a pena de alguma forma também, só que eu também não pretendo abrir mão do meu negócio. Tudo bem para vocês? Tudo certo. Tá de acordo? Tá de acordo. Então, ó, me autoprecifiquei, tá? Então, eu criei, sabendo quais seriam as demandas e tudo mais, e aí, cara, não vou também ser demagogo e que vai acontecer com todo mundo, né, na questão de ser contratado como PJ. É óbvio que eu também tenho noção daquilo que eu preciso guardar, então não vou discutir aqui o CLT vale a pena ou o PJ vale a pena, não é esse o centro da discussão. Então, eu pus tudo no papel, coloquei, e assim, para você ter uma ideia, daquilo que eu entrei há pouco mais de um ano e meio que eu entrei lá, meu salário, digamos assim, mais que dobrou. Porque dentro aquilo que a Ana mencionou aqui dos extra fees, internamente, como funcionário, eu fui colocando algumas coisas que isso foi fazendo minha remuneração subir também, tá? Então, eu usei meio que o que eu faço com a agência, eu usei internamente. Então, o PJ me deu essa liberdade, essa flexibilidade. Como funcionário CLT, a gente sabe que seria muito difícil. O cara vai enfiar serviço em você vai absorver mais áreas, você vai dar ideia e vai assumir essa ideia, e realmente, talvez, com muita boa vontade, você vai ser bonificado de alguma forma, vai ganhar um guerigueri a mais. Agora, eu não. Falo, cara, à medida que eu estou absorvendo mais áreas, criando novos negócios e tudo mais, eu tenho a liberdade hoje de ser no PJ lá dentro, sentar e falar assim, cara, eu sou um cara de negócio também, eu sou um cara de precificação. Então, cara, eu saí de 1x para 2,3x em pouco mais, 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Por quê? Porque eu usei da mesma cabeça de agência, eu usei internamente sendo PJ. Então, eu usei dessa experiência toda para criar mais coisas lá dentro, para implementar mais coisas, e isso foi me dando mais rendimento também. E reconhecimento. Boa, Diegão. Olha, a gente está bem no horário aqui, né? 8h10, 40 minutos de live já. Agora a gente já vai abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Aproveite, gente, levantem as mãos, quem quiser fazer pergunta aí. Já vi que tem gente aqui interessada. Já vou abrir, mas antes uma outra perguntinha aqui no lugar da Regina, que acabou caindo da live, né? Diego, como lidar com funcionários que querem prospectar e trazem precificação? Como que tem que ser esse método? Eu nunca fiz nada, mas quero começar a prospectar e o que fazer? O que o líder ali da agência deve fazer? Mas prospectar para a agência para qual ele trabalha ou prospectar para ele? Prospectar cliente. Para a própria agência. E aí, né, já pensando em qualificar para precificação. E aí muito particular meu, né? Eu sempre incentivei, tá? Eu sempre fui muito... talvez essa veia do lance do educacional, de sempre gostar de, dar curso, da palestra, dar treinamento e dar não sei o que e tal, acho que eu sempre trouxe isso para dentro do meu time. Então,
eu sempre tive muito lance do posicionamento bem definido dentro da minha agência. Então, eu posso mudar de posicionamento, mas ele sempre tem um posicionamento bem definido, tá? Pô, então todo mundo sabe que eu atendi durante muitos anos franquias, ponto. Mudei de posicionamento, hoje atendo um outro mercado, ponto. Mas eu tenho esse posicionamento muito bem definido. Isso eu passo para minha equipe. Cara, não adianta hoje eu atender redes de franquias, e aí, por exemplo, a Ana ou a Bruna trabalha comigo e fala assim, cara, eu vou pegar um cliente que é uma galeria de obra de arte. Cara, olha para dentro da nossa casa, faz sentido? Não, não faz. Então, assim, eu tenho esse direcional pro meu time aqui, ó. E aí eu sou muito sincero, inclusive, é claro que com limites, deles saberem, inclusive, qual é o nível do FII da minha agência. Porque não adianta ele falar assim, mas é uma nova franquia, pô, o cara vai me pagar, tem um potencial para pagar R$2,5. Não cabe pra gente hoje. Então, claro que eu não passo nos detalhes, mas ele tem que saber mais ou menos o patamar, né, o nível de FII que a gente cobra também. Então, esse tipo de coisa eu faço questão de levar pro time. E aí sim eu comissiono. E aí eu tenho uma tabelinha. Assim como eu tenho a tabelinha com os meus parceiros aqui, a gente fala assim, cara, te indiquei um cliente, me comissiona tantos por cento, ou o contrário, você me indicou cliente, eu comissiono você, eu faço isso tranquilamente. Eu não tenho tabu nenhum para falar de comissionamento, de indicação, de dinheiro. Para mim, dinheiro é legal pra caramba, só não ser ganancioso e fazer o certo pelo certo, cara, tá tudo certo. Então, assim, pra mim, pra minha equipe, puta, muitos dos clientes hoje, cara, é isso, a galera falou, conheci tal pessoa, peguei o cartão numa feira, vamos falar com ele. Pô, maravilhoso, cara, tá aqui. Então, eu não tenho problema nenhum, Jorjão. Legal. Bruno, levantou a mão aí, deixa eu te Bruno fixar Cunha? aqui. Boa. E aí, Bruno? Bruno, faz aí sua pergunta, 1 minuto ou será gongado? Certinho, um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, prazer em falar com você, Diego, Jorge, todo mundo. Estou em Goiânia, tenho conciliado Goiânia e São Paulo, mas nesse momento eu estou com minha filha aqui, sou da Cunha Comunicação e vou ser bem direto. Diego, como que faz quando o cliente há 3 anos ficou FII ali mensal, e aí depois ele fala, não, agora eu quero trabalhar com você esporadicamente, e aí acaba que você não sabe como mais cobrar aquele cliente, até porque, às vezes, não é nem uma assessoria de imprensa, é um acompanhamento que ele precisa e tudo. Como que a gente trabalha nessa questão? Por mais que eu sei o valor das minhas horas e tudo, como que eu faço nessa questão esporádica, por exemplo? Tá. Cara, eu sempre me apoio no que outras áreas também fazem, né? Então, o lance que eu falei aqui, acho que para Camila, né? Eu falei, a gente tem que perder um pouco do viralatismo, né? Vamos olhar, eu falo assim, por que a gente cobra pouco, mas a gente quer ir no restaurante do chefe XPTO que cobra 700 pau na porra de um talharim? Mas, assim, por quê? Né? Então, assim, eu me apoio em muitas coisas. E aí, já me aconteceu isso, tá, Bruno? Porque eu costumo fazer essas analogias. Por que aí tem gente que vai querer pagar o convênio médico, então, vou pagar R$1,5 de convênio médico, R$1.000 de convênio médico, todos os meses, certo? Ele tende a ser um valor diluído. Você não tem convênio. Quanto que você vai pagar para um, sei lá, um neurologista, num bom neurologista? Cara, R$1,5 para uma consulta. Talvez com boa vontade, com um retorno, com direito de um retorno. Vou querer pagar o exame. O exame vai ser mais tanto. Então, cara, eu uso muito isso para mim. Tá? Cara, você quer ficar comigo pagando mensal? Saiba que você está pagando um preço, não vou chamar de barato, porque, de novo, não vou ser hipócrita, mas você vai pagar um preço que está aqui na linearidade, a gente vai te atender, a gente está aqui para tudo que você precisar, eu vou criar esse carinho com você, esse zelo, eu vou pensar no que for melhor para você, eu vou assumir as botas, vou sentar na sua cadeira e tudo mais. Cara, vai ser esporádico? Saiba que assim como vai acontecer com o médico particular, você vai pagar mais para esse serviço esporádico, que você não está pagando mensal. Acho que eu vou muito por essa linha. Aí é claro que depende o que é um acompanhamento hoje, onde, é numa feira e tudo mais, enfim, aí você tem que avaliar, mas eu já deixo isso muito, principalmente pro cara que já foi meu cliente. Cara, não vou pagar mais o FII? Fala, Brunão, cara, tá tudo certo, cara, eu entendo, tranquilo, seu momento, eu só vou deixar muito claro isso para você, para que eventualmente quando houver uma oportunidade, uma necessidade, claro que a gente vai cobrar um pouquinho mais, assim, aí eu sou muito, muito sincero, tá, cara? Acho que o Nestor falou, esporádico não cria consistência, né? Então é basicamente isso. Eu falo que o FII ele serve exatamente para que ele sinta o carinho que a gente tem com o cliente, cara. Gente, se quem tiver mais pergunta aí pode erguer a mão, se tiver debatedor aí. Diego, qual é o maior erro de alguém na hora de precificar, na sua opinião? Cara, eu acho que eu falei isso no início do nosso papo, né? Primeiro que assim, você já foi no mercado com fome? O que a gente faz no mercado com fome? Cara, a gente faz besteira. A gente vai colocando no carrinho que a gente não precisa, né? Então, assim, quando a gente prospecta, quando a gente precifica com fome, precisando muito, é complicado. Porque a gente tende a ser mais maleável, mais flexível, aceitar aquelas condições. Então, é ruim a gente deixar para prospectar e precificar, né, negociar, no momento que a gente está mais vulnerável, digamos assim, tá? Esse é um grande erro. Por isso que eu falo que consistência, prospectar não é fase de prospecção. Cara, vai prospectando, vai ficando com a anteninha ligada, radar ali atento a todo momento e vai vendo oportunidades. Porque, perdi 2 clientes, tô desesperado, vou prospectar. Cara, aquele lance vai acabar fazendo besteira. E acho que o grande lance é não prospectar só com aquilo que você viu do cliente. É um cliente que parece ser grande pra caramba. Prospectar, não, precificar. É grande pra caramba, vou cobrar 15 pau. Você tem cancha para cobrar 15 pau mesmo? Olha para dentro de casa. Você tem robustez, tem corpo para isso mesmo? O cara vai olhar para você e vai falar assim, esse é o cara. Essa daí eu vou porque tá tranquila. Olha para você, seja muito honesto, muito sincero, muito transparente com você mesmo, tá? Então, eu
vai pelo lance do número, que é muito mais tranquilo. Então, você vai no mínimo viável, e aí você começa a analisar os extras. Puta, dá para cobrar um pouquinho mais por conta disso, um pouquinho mais. Agora, abaixo disso, você vai se lascar, você vai se arrepender, vai passar 3 meses, vai falar, puta, tem o pior cliente do mundo. Ah, mas você que colocou ele pra dentro de casa, ele não te deu uma facada, não te ameaçou com um revólver. Não, cara, você que aceitou. Ah, você se arrependeu por quê? Porque você não pensou antes, você colocou ele pra dentro de casa porque você tava nessa. Então, acho que é isso, cara. Boa, destacar aqui a Tânia, que tem uma pergunta para você, Diego. Boa Vai noite, lá, Tânia. Diego. Bem-vinda. Obrigada, eu sou uma estreante, né, como agência, sou formada há muitos anos, trabalhei em redação, muitos anos em agência e tal, e caíram 2 clientes no meu colo. Legal. Então, por incrível que pareça, amanhã eu vou ter uma conversa com essa pessoa, e eu quero saber qual é o principal erro que eu posso cometer amanhã. Por que eu estou falando? Eu vou explicar assim. Veio por uma veia de amigo, né, assim, de amigo, e o que eu fiz? Eu pesquisei, me informei e montei 2 cenários para cada um desses clientes, que, na verdade, eles se complementam. Um é comércio e o outro é um comércio maior também do mesmo segmento, que é um segmento de ouro e exportação de ouro, né? Então, tudo muito potencial, dá para imaginar, né? Mas, enfim, eu não tenho estrutura nenhuma, eu vou ter que, da base, contratar um serviço de mailing e também de clipping, né? Talvez no começo uma coisa pequena e tal. Então, não tem um cenário mais humilde para o comércio, com um preço maior para um trabalho maior, porque eles vão desenvolver a marca. Tem 10 anos só. É um exemplo, tá, gente? Mas eu estou aproveitando ele, vocês me perdoem. E na indústria é a mesma coisa, que é do mesmo cara, com grupo e tal, um preço maior e um preço menor. Agora, qual que é o meu medo amanhã? Meu principal medo amanhã é eu chegar, a hora que eu vou apresentar tudo isso, falar, não, ó, vamos fazer um combo e é um preço só para as 2 coisas, sabe? Considera essa possibilidade já, viu? Total, né? Que ninguém é besta, mas assim, sabe, eu penso assim, a gente como profissional, eu quero pegar cliente, eu estou desempregada, eu preciso, mas eu não quero trabalhar 12 horas por dia e nem prometer uma coisa, sou muito profissional, que eu não consigo cumprir. Agiliza a pergunta aí, Tânia, por então, favor. Qual pode ser meu principal erro nessa conversa? Jorge, eu vou tentar também ser bastante sucinto, mas eu tenho que fazer uma pergunta para a Tânia. Deixa eu entender o momento que você já conversou com eles e amanhã é o último, é a cartada para precificação ou ainda é uma apresentação de negócios e tudo mais? Como é que você está? Tive uma conversa apenas, que eles ignoram o setor de comunicação, nunca trabalharam, e amanhã eles querem um orçamento, eles estão desesperados por orçamentos. É isso. Porque eu sempre bato na tecla de que para a gente não ter o orçamento de prateleira, né? Eu falo que aí eu acho que algumas perguntas fizeram e talvez eu tenha deixado passar em branco. Para a gente chegar também na precificação, uma reunião é essencial, porque o cliente, talvez sem perceber, ele vai te dar todos os insumos. Quanto mais você deixa a outra pessoa falar, isso é quase uma técnica de negociação mesmo, quando você senta no tete-a-tete com o cliente, seja virtualmente, seja presencialmente, ele vai te dar informações que vão ser insumos para você precificar, tá? Isso é muito importante também a gente ter em mente. Ele vai acabar falando do potencial dele, ele vai falar se ele está no momento ruim, se ele não está no momento ruim, se ele está crescendo, se ele não está crescendo, se ele já fez, se ele já não fez, se ele já teve uma agência, você vai saber qual é o tipo de agência. Se ele fala assim, porra, eu já trabalhei, a Rê não está aqui, não, eu ia brincar, se eu já trabalhei com a Pub, eu já sei quanto que ele pagava uma Pub, eu sei que já não era 5 contos, já conheço a Pub. Então, a gente, numa conversa, por isso que eu gosto muito, antes da gente levar a tal da proposta, a gente tem essa oportunidade de recolher as informações e tudo isso vai ser precificado depois. A tal da gordurinha, que acho que a Camila, né, mencionou aqui, isso é a tal da gordurinha, a gente entender o nosso cliente, ele vai nos alimentar com isso, tá? Então, assim, se você já ter essa reunião e agora eles já querem a precificação, eu, de fato, iria com a tal da gordura já considerada, pensando nessa possibilidade que você mencionou, e talvez, Tânia, eu até já levaria, deixaria ali na manga, dependendo do rumo da conversa, você fala assim, vamos fazer o seguinte, até pensei nisso aqui agora. Cara, são 2 empresas assim, assado, tal, que tem sinergia, é a mesma interface e tal. E se a gente fizer algo único para as 2 empresas? Mas aí você considera. Aí, Tânia, que horas que é essa sua reunião amanhã? Amanhã, 5 da tarde. Me chama depois no WhatsApp, pega meu contato, eu vou te mandar essa formulinha aí, vai te ajudar bastante, tá? Aí a gente conversa amanhã cedo, vou te passar isso daí, tá? Nossa, tá ótimo. Opa, quem sabe faz ao vivo. Você vai chegar com um precinho na medida lá para eles, a gente faz isso junto. Amanhã eu tenho que fazer isso de manhã, me chama de manhã, porque depois à tarde eu tenho reuniões externas. Nossa, beleza? Obrigada. Vamos chegar no preço certo aí. Boa. Obrigada mesmo, viu? É isso. Muito obrigada. Nestor, sua vez, meu cara, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo virtualmente, faça a sua pergunta. Bom, boa noite. Você é breve aí, porque tem mais perguntas também. Bom, uma coisa que acontece muito aqui é o pessoal já chegar perguntando preço. E aí tu tenta conversar, vamos conversar para entender o que tu quer, para poder fazer uma precificação.
parece aquele meme do WhatsApp que tem até nas redes sociais, que a pessoa entra, pergunta, tu quer conversar, ela sai pela porta. Então acontece muito isso aqui, e a minha pergunta é, vale daqui a pouco ter um preço já pronto, já com essa gordurinha pronta também, para que possa daqui a pouco fazer com que esse cara, pelo menos, ele sente contigo e converse? Tá, esse é o primeiro prazer, cara. Eu de novo, certo ou errado, eu não sei, a forma que eu costumo trabalhar e que eu defendo, pelo menos aqui no meu negócio. Eu não sou adepto do preço de prateleira, né, ou de tabelinha e tal. Por quê? Porque isso eu também levo como quase uma técnica de negociação. Quando eu falo pro camarada, cara, deixa eu te conhecer, para ver quais são seus objetivos. Eu tenho uma metodologia que eu criei, que é o POND. Deixa eu entender quais são os problemas que você está passando hoje, quais são seus objetivos, suas necessidades, quais são seus desafios, qual é o histórico que você consegue me passar. Tudo isso vai me ajudar, tá? Então, quando eu tenho a oportunidade de sentar, o cara fala assim, cara, de verdade, eu entendo a sua pressa de ter a precificação, mas, cara, todo o meu trabalho vai depender de eu conhecer exatamente, porque, assim, se eu precificar acima do que você precisa, vai ser ruim para você. Se eu precificar abaixo, vai ser ruim para mim. Então, assim, vamos ser justos um com o outro, e eu vou trabalhar assim ao longo do nosso contrato, com honestidade, com transparência, com justiça. Eu conhecendo o que você realmente precisa, eu vou te oferecer o que você realmente precisa. Se eu te dar um preço tabelado, talvez eu seja injusto com você, eu seja injusto comigo ou com você. Então, assim, me dá a chance da gente conversar, deixa eu pelo menos te enviar uma espécie de briefingzinho para você preencher, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Você me dando isso, eu consigo te dar um orçamento. Então, o que eu realmente não levo cara, te conheci, puta, Nestor, beleza, cara, te conheci agora na feira da manhã, você me mandou um orçamento? Cara, eu falo, cara, não é da forma que eu trabalho, porque eu posso ser injusto com você, quero conhecer, a ideia é a gente estar junto, é ter um conhecimento maior, que eu consiga pensar na sua empresa como se fosse minha, é usar dessas artimanhas, digamos assim, para que ele fale, não, beleza, cara, então, nem que seja por e-mail, me manda aqui um briefingzinho, eu preencho para você, e aí você pede para ser o mais detalhado possível, para que eu chegue num preço honesto, justo, adequado na sua realidade, cara. Então, eu evito ao máximo ter esse lance da prateleira, da tabelinha, cara. Legal. Diegão, temos mais perguntas aqui, nós vamos fazer todas, mas vamos parar por aí. Eu vou pedir para vocês fazerem a pergunta, assim, super rápida, e o Diego responder em 30 segundos, tá? Para a gente não bater, mas vou começar com uma pergunta que foi feita aqui no chat. A Leteia perguntou qual foi a coisa que você mais se arrependeu de fazer em precificação. Vai, rapidinho. Cara, acho que de precificação, lá no começo, de abrir, mas assim, não, uma estratégia que eu não faria mais hoje por conta do momento, mas fiz de fazer de graça para quem eu sabia que poderia me abrir portas, tá? Nossa. E algumas deram certo, algumas deram errado, mas a gente vai aprendendo, tá? E hoje, assim, aí acho que eu vou responder, mas talvez eu responda errado. Eu não aceito clientes que fogem da minha expertise, da expertise do meu time, assim. Então, cara, eu acho que talvez não seja o lance de precificar, é aceitar clientes que a gente não tem realmente conhecimento, expertise, assim, acho que esse é o principal, velho. Boa, Renata Leal, vai, manda a sua rapidinho. Vou tentar ser super rápida, gente, boa noite. Diego, eu trabalho muito... vai ter que ser, 10 segundinhos, 15 segundinhos, vai. Trabalho muito com o terceiro setor, então eu faço muita concorrência, que é exatamente o que você falou que você não gosta. Alguma dica específica nesses casos? Porque muitas vezes eu não tenho chance de conversar com o cliente, eu só tenho um termo de referência para montar a minha proposta. Foi rápida, vai. Eu entendo que é um caso à parte também. Eu já participei de muita concorrência, entendo completamente. Aí realmente, por ser um caso específico, né? Aí você até deve já ter os seus artifícios de como pesquisar, de como ler as diretrizes de um edital, enfim, da concorrência e tal. Opa, lemos balanço, né? Pois exatamente. Então você sabe ali quais os caminhos seguir. Aí como é que eu te responder? Porque a gente realmente não tem chance, né? Aí, nesse sentido, aí vai no feeling mesmo, né? Acho que você certamente deve ter uma baita de uma experiência, né? Acho que alguém sem experiência dificilmente entraria numa dessa, tá? Eu, por exemplo, para eu entrar hoje num edital, eu não tenho culhão para algo desse, porque eu realmente não saberia fazer a leitura daqueles meus potenciais clientes, a não ser, claro, que já participei de concorrências de franqueadoras. Aí tá tranquilo, porque eu conheço o mercado em si. Agora, de terceiro setor, eu particularmente não consigo nem te falar como eu faria, porque aí eu precisaria parar para pensar muito, porque eu não conheço, tá? Infelizmente, acho que aí é mais no feeling mesmo, você saber quais são os pontos de leitura para chegar num preço, mas é mais difícil, Vamos lá para o Samuel. Vai lá, Samuel. Boa noite, pessoal. Diego, minha pergunta é a seguinte: qual o maior desafio, cara, ou até mesmo dica, se for o caso, na hora de reajustar valores? Tá. Samuelzão, reajuste de valores é sempre um assunto delicado, né? Por mais que você deixe lá no seu contratinho... O cliente nunca quer. Né? Você deixa lá no contrato aquela cláusula que ele nunca leu. Não, essa cláusula, ou via IGPM, via IPCA, e via qualquer coisa que você coloque no seu contrato, é uma cláusula que sempre vai falar, não, mas vamos, veja bem e tudo mais. Mas é algo que a gente precisa pensar, tá? Pra gente, de novo, vamos voltar lá atrás. Se a gente já está trabalhando no nosso FII com a gordurinha, eu tenho a possibilidade de agradar o meu cliente e não fazer o reajuste, se a gordurinha já fizer sentido. Se eu trabalhar durante aquele período, seja 3, 6, 9, 12 meses com o meu cliente, sem essa gordurinha, ela é vital para o próximo período de contrato, tá? Aí a gente tem que levar um pouco mais a sério, ser um pouco mais rígido em relação ao contrato.
Eu sempre brinco que contrato, isso aí acho que aprendi com meu avô, contrato para quem é de boa fé não se faz necessário, para quem é de má fé não vale de porcaria nenhuma, né? Então, muitas vezes o contrato, cara, ele vai acabar ficando no limbo ali. Tudo depende muito da relação que você tem com o seu cliente, tá? O que eu geralmente faço também na parte de renovação e que aí gera um ajuste? Volta naquilo que eu falei com a Natasha. Cara, vamos tentar incluir mais alguma coisa? Então eu justifico também esse reajuste porque eu enxerguei a viabilidade de inserir ou agregar alguma coisa mais que vai fazer sentido para ele. Então na cabeça dele ele não vai enxergar como um aumento, vai enxergar como, pô, vamos colocar mais alguma coisa. E aí, é claro, eu precifico essa nova coisa já considerando aquele aumento também. Então fica meio que elas por elas assim, cara. Eu acho que... Mas não dá para fazer isso todo ano, né? Ou a cada 6 meses, né? Não. Aí o que é melhor, bater o pé ou... Cara, depende muito do rumo da conversa também. Se é um cliente bacana, puta, tem vezes que eu vejo que não vai rolar, porque quando você já tá um tempo com o cliente, você sabe o momento que o cara tá. Se ele tá te enrolando ou se ele não tá enrolando. Tem cliente que você consegue sentir. Quanto mais próximo você é, mais você sente isso. Com clientes grandes, né, médio, grande porte, cara, senta a bota, não negocia o aumento, porque essa daí já passou pelo jurídico. Eu falo com a empresa hoje que eu tô entrando, cara, é o tipo de coisa que passou pelo jurídico, eu não tenho muito o que pensar, tá? Amanhã, inclusive, eu tô em vias de renovar com essa agência que a gente tem contratada, cara, eu não vou nem estar no contrato que vai subir 8%, sei lá, vamos pagar 8%. O meu jurídico já validou, são burocracias que a gente não consegue nem intervir. Como empresa menor, aí também vai no lance do relacionamento. Cara, consegue, tal, ou faça um pouco, tem aqui que seria 6,5%, vamos fazer aqui 4,5%? De novo, vai no lance do tete a tete com o cliente também, né? Tá, Diegão, seguinte, tem bastante gente pedindo para você compartilhar aí a fórmula da precificação e tal. A gente sabe que é um método seu, você tem curso sobre isso, assim, você tá lá no IDJ Líderes, acho que a gente pode continuar essa conversa lá na comunidade de WhatsApp, quem precisar lá pode pedir, o Diego fala se pode, não pode, enfim, conversa. Beleza. Mas já estamos chegando aqui ao final do debate, né? Queria agradecer por ter estado aqui no nosso piloto do Na Berlim DJ, acho que fluiu muito bem, deu muitas ideias, muitas soluções aqui para o pessoal. Queria agradecer os debatedores, né, que estiveram aqui, debatendo e batendo no Diego espiritualmente, filosoficamente. Agradecer a todos que estiveram aqui. Este vídeo subirá no YouTube, no YouTube do IDJ, lá no IDJ TV, no YT IDJ, para que outros possam assistir nos próximos dias aí, assim que vier. E, gente, mais de, acho que deu 40 pessoas entre entradas e saídas. Queria agradecer a cada um de vocês que, mais uma vez, como eu sempre falo, estão atrás de conhecimento, de melhoria. Isso valoriza a gente como profissional, como empresa e como setor. Teremos outros na Berlim DJ, com outros temas de relevância, principalmente focado em líderes, e vamos falar aí de prospecção, vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de contabilidade, vai ter bastante coisa legal aí. E é isso, pessoal. Diego, por favor, dê aí a sua palavra final. Cara, só quero agradecer e desejar que, sabendo que é o piloto, que tenha realmente sequência, que isso aqui vire algo não esporádico, mas que seja uma regra aí, que seja algo que se torne perpétuo aí na história do IDJ. O IDJ eu tenho o maior carinho, falo com o maior orgulho que estava ali nos primeiros 7, né? Com certeza. Lá atrás. E aí, Jorge, obrigado pelo convite, parabéns por todo esse esforço que você mantém aí já há muito tempo. Obrigado para quem participou, acompanhando, para quem perguntou, aos ermitões e ao Ale, que está aqui como convidado também. É isso, no mais, eu fico à disposição. Tenho participado um pouquinho menos do que gostaria do IDJ, mas vira e mexe, estou de olho também. Quem quiser me chamar para conversar. E aí fica o convite também, Jorge, para a gente tentar, talvez, marcar um outro papo rápido para eu passar. Talvez a gente possa fazer uma ID jornada para você falar um pouquinho mais da fórmula. Beleza. Ou a gente pensar até numa masterclass, enfim, dependendo do que pode surgir disso daí. Com você. Tá bom? Legal, Beleza? gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, um grande abraço, valeu, beijão. Tchau, bom descanso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.